Vamos lá, vamos falar sobre análise de riscos. Vou começar aqui falando sobre o surgimento da análise de risco. Como foi que surgiu a análise de risco? Pesquisas na CAPES, no portal de periódicos do governo federal, onde se fazem os artigos científicos, onde a gente encontra a base de dados de artigos científicos. Eles apontam um pouco nos anos antes dos anos 2000, 1900 e pouco, já tinham estudos de análise de riscos. Mas se a gente for ver lá no gráfico de quantidade de artigos científicos, ele vai aumentando com o passar do tempo, principalmente onde é esse ponto, onde que começa dá esse start. Nos anos de 2020, 2011. 2011 com o episódio do 11 de setembro, aí começou, por causa daquele ataque às Torres Gêmeas, houve um grande interesse, uma busca por analisar esse risco, porque ficou aquela ideia, né? Poxa, por que eu não pensei nisso, né? Para defender o país, para defender a questão militar. Então ficou muito isso, que o improvável virou provável. E fez com que as pessoas começassem a pensar esse lado da análise de risco. E depois teve o caso Enro também, com as práticas contábeis. Isso também, eles mexeram lá, isso teve um grande problema, questão econômico, né, por causa dessa manipulação contábil. Ficou também muito isso em mente, a questão desse risco, né, de você não ter analisado outras possibilidades. Depois aconteceu os mais recentes, casos mais recentes, da barragem de Mariana, em Minas Gerais, Brumadinho, em 2019, Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019. Então isso escancarou. Eu até recomendo vocês assistirem no YouTube, procurarem aí sobre a CPI, né? Acho que tem a aprender muito sobre esse caso. E outro caso agora, mais recente, é o caso da Americana, agora em 2023. Também no mesmo modo aí da questão de ter faltado essa analisado, né? Nenhuma corretora aí de renome, nenhum banco levantou essa suspeita, né? Então a análise de risco ela ajuda muito nisso. Todo esse movimento, ele fez com que a parte questão de governança, né, tá muito aí em voga o ESG, ele tivesse maior importância hoje em dia. Compliance também, né? E olha que apesar de você ter todo esse movimento, você teve todos esses problemas, né? Então, cada vez mais a análise de risco está sendo importante na gestão, seja de qualquer empresa. Então fica aquela mensagem, poxa, eu não deveria ter pensado nisso. Então a análise de risco ela vai trabalhar isso aí. Ela tem eu estava observando aqui, você pode ter dois lados. Você pode ter o lado da visão punitivista e você pode ter o lado da melhoria contínua. A visão punitivista é de a análise de risco ela vai deixar mais racional as decisões que o gestor vai tomar. E aí poderia uma auditoria, principalmente quem trabalha na área do governo, você ter essa questão da visão punitivista, você ir lá, não, eu vou processar, eu vou demitir. Você pode ter esse lado,
que não seria o ideal, ao meu ver. E você pode ter, que eu acho que é o mais importante, a visão de você ter uma melhoria contínua. Você vai auditar, você vai ver ali, principalmente na análise de risco, você vai identificar alguns erros e você vai procurar melhorar, porque o ser humano, ele assim, ele tem muito essa questão de você só vai poder se aperfeiçoar você trabalhando essa parte de melhoria contínua. Existem diversos frameworks, né, que é o conjunto de trabalho que as pessoas, os analistas utilizam para poder ele fazer análise do risco. Tem vários, um dos mais em destaque é o da COSO, que é uma organização que trabalha com análise de risco, e o da ISO 31000, e no caso da segurança 31010. E aí, no meu trabalho de dissertação, eu tô fazendo essa pesquisa de análise de risco, e uma das metodologias que eu peguei foi do TCU, do Tribunal de Contas da União, da Secretaria de Planejamento. Ela adequou. Você tem várias metodologias, você vai pegar aquela de acordo que você conseguir colocar na prática melhor, que for melhor para a organização. Do TCU, ele se preocupa muito que seja uma análise de risco prática, para que o gestor não tenha dificuldades na execução, né? De modo que fique cada vez mais fácil você conseguir com que o funcionário público ele adira, né, essas metodologias. Isso não é só no serviço público, a análise de risco. Como eu falei, isso aconteceu em empresas privadas. Então, na empresa privada, qualquer empresa de segurança que se preze, ela deve ter análise de risco. Na verdade, se uma empresa de segurança não fez análise de risco no cliente, ela não fez nada. Colocou os postos de vigilância ali. Para quê? Tá só recebendo dinheiro do cliente, na verdade, e não está oferecendo segurança, que é o objeto do contrato de uma empresa de segurança para o seu cliente, que é você prover segurança para o cliente. E se você não tiver uma análise de risco, você não fez nada. E a análise de risco, como eu falei, tem vários frameworks, né? Você tem também várias dificuldades de você fazer uma análise de risco, você tem uma mais complexa, uma menos complexa, vai ser ao redor aqui das passagens aqui, eu vou mostrar o que torna ela mais difícil ou não. Uma outra visão, uma visão que se tem muito é de você aliar a análise de risco ao planejamento estratégico da organização. Ou então, se você trabalha num setor, pode ser qualquer setor, você pode ser esse gestor de risco. Então você vai, na hora do planejamento estratégico, você vai colocar primeiro a análise de risco para depois você trabalhar o planejamento estratégico. Também a questão auditoria está muito também corrente, você fazer auditorias pela análise de risco. Por quê? Porque se você vai auditar, você vai ter uma dificuldade. O que eu vou auditar? Então, essa pergunta, o que eu vou auditar, ela é respondida pela análise de risco, porque a análise de risco ela vai priorizar os riscos mais importantes para você trabalhar. E você pode estar trabalhando e encontrar algum risco que não mereça atenção. Você não vai perder tempo com aquele determinado risco porque você já analisou e aquele risco não é tão importante. Ou às vezes, ou pode ter um risco que você tá, porque ele acontece pouco, mas ele tem um impacto muito grande na organização e você não está analisando e deveria. Então, a análise de risco ela vai lhe ajudar a fazer isso. Então, os momentos, você vai determinar os ciclos, vai depender do risco que você está monitorando. Então, você vai monitorar ele diariamente, no caso de uma crise, né, de uma emergência, um momento de crise na empresa.
Ou você pode estar fazendo ele semanal, dependendo do tipo de risco que você está monitorando, ou 15 dias, ou até anual, como eu falei no caso do planejamento estratégico. Esse momento da análise, eu vou também, na hora da explicação aqui, vou mostrar que ele é uma análise subjetiva, vai depender também da experiência do analista. Bom, eu vou começar aqui mostrando a análise de risco na prática, como a gente faz essa análise de risco. Aqui, apresentando. Vamos lá, eu estou apresentando agora uma análise de risco na prática. Como eu falei, a análise de risco ela é para qual é o objeto? Na verdade, a pergunta é essa: qual seria o objeto da gestão de risco, da análise de risco? O que pode ser objeto da análise de risco? Eu diria que a análise de risco ela serve até para você decidir se você vai casar ou você vai comprar uma bicicleta. Então, se você tiver com essa dúvida hoje, você pode fazer essa análise de risco. Então, para você ter uma ideia, né? Você faz essa análise de risco para as suas decisões. Claro, você vai pesar ali se ali é viável você gastar tempo para fazer uma análise de risco sobre isso. Você pode analisar o risco de um prédio, do cliente lá que você está trabalhando, os riscos que ele pode passar e qual vai ser o plano de ação para minimizar, você tomar uma atitude com relação aos riscos. Então, para exemplo, eu fiz aqui um cuidado que eu tenho na questão do afastamento do mestrado, que eu sou servidor público federal, então eu tenho esse momento de capacitação, onde a gente fica afastado para fazer o mestrado. E então você pode ter isso, né? Uma das vantagens. E aí, como eu fiz essa análise de risco? Deixa eu só um instante. Tá legal aqui. Parece muito bom. Como eu fiz essa análise de risco? Eu peguei a análise de risco do TCU, do Tribunal de Contas da União. Foi o caso que eu estou analisando várias metodologias de análise de risco. No final eu vou decidir qual metodologia eu vou utilizar. Eu estou propenso ao do brasiliano. Eu tenho um software, esse software não é mais vendido. Hoje em dia você faz como se fosse uma espécie de aluguel. Ele está na nuvem, né? E aí o analista ele se utiliza desse software na nuvem para fazer sua análise de risco. Eu tenho o software físico, então eu estou pensando em utilizar ele, mas isso quem vai decidir é o decorrer da pesquisa que eu estou fazendo do mestrado. Então eu quis trazer o caso do TC1. Eu achei prático, achei um modelo tranquilo para passar. Para a gente já ter uma ideia de como funciona essa análise de risco. E, na verdade, essa análise de risco do TCU é que eles colocam para que os servidores públicos federais de qualquer órgão utilizem, né? Já dá para servir como um modelo, não é obrigatório, você é como um modelo. Você tem essa possibilidade de utilizar esse modelo.
Então, eu fiz algumas adaptações aqui, eu vou dizer quando eu fiz a adaptação, eu fiz logo no início aqui, eu botei uma análise inicial. O que é que eu estou analisando? Eu estou analisando o aproveitamento da licença para o mestrado. Esse aproveitamento, como vai se dar? Então, eu botei aqui resultados esperados. Retornar ao trabalho pós período de licença sendo mestre, sendo um verdadeiro mestre, porque a gente poderia entrar num processo de mestrado e só receber o canudo. Mas não é isso o meu objetivo com a licença. É eu realmente ser um mestre, né? Ser um mestre, ser um faixa preta. Então voltar para o trabalho sendo mestre, pronto para continuar a jornada que me levará a ter excelência como administrador, que é o meu cargo de sucesso por os meus resultados e entregas profissionais. E aí eu também fiz uma outra adaptação, são 3 adaptações que eu fiz aqui no início, ele botar a análise inicial do que é que eu estou analisando, o resultado esperado ao final desse processo e indicadores de sucesso, onde eu coloquei aqui pós-licença. Graduei-me, eu faço algumas perguntas que eu vou fazer a mim mesmo ao final do processo. Eu preciso estar com isso aqui na sua maioria pontuado. Eu graduei-me mestre em administração pelo programa de mestrado. Eu tive um aumento da renda por conta do incentivo à qualificação que é recebida. Após o mestrado, eu dei aulas em salas de capacitações profissionais, turmas de vigilância e em faculdades. Prestei consultorias de gestão, análise de riscos e segurança privada. Eu fui constantemente chamado a dar orientações e assessoria devido à minha experiência e competências. Utilizando minhas redes sociais, eu tornei-me uma referência na minha área. Eu passei em outros concursos públicos, eu escrevi um livro me tornando autoridade sobre aquele assunto, eu elaborei um plano de negócio de consultoria em gestão e análise de riscos em segurança privada, eu elaborei e analisei riscos do campus AC Simões, eu elaborei análise de riscos de outros segmentos privados, dando-me a experiência necessária para a atuação. Elaborei os demais instrumentos e produtos da consultoria com aplicação prática, treinamentos, auditorias, aulas. Eu preparei aulas para ministrar tais como as de teoria geral de administração, planejamento estratégico, gestão de projetos, segurança privada, análise e gestão de risco. Você vê que esse processo de capacitação, ele não é só a questão do trabalho em si, mas do ser humano ali. Vai além daquele ofício. Eu vou me desenvolver em todas as áreas. Então, isso são indicadores que eu estabeleci aqui. Eu faço aqui embaixo um framework que eu estou utilizando do TCU, onde ele tem aqui comunicação, consulta com as partes interessadas. Você vê que essa comunicação ela tem que ser em todo o processo, desde o início, desde quando você começa o trabalho até o final. A comunicação é muito importante, você tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que fazer as reuniões. Muitas pessoas falam, reunião é um saco, não precisa. Reunião é importantíssima, mas desde que seja feita da forma correta. Essa comunicação ao longo do processo tem que ser, você tem que identificar quem são os stakeholders e você tem que comunicar eles a todo tempo. Monitoramento e melhoria contínua também é uma outra ação que você vai fazer desde o início, você vai estar monitorando e fazer essa melhoria contínua. E aí você vai estabelecer o contexto, que é o primeiro passo, você vai identificar a identificação dos riscos, você vai fazer a análise dos riscos, você depois vai fazer a avaliação dos riscos e, por fim, você vai fazer o tratamento dos riscos. Sempre comunicando, ao lado monitorando e melhorando, fazendo uma melhoria contínua. E aqui o processo, está aqui no framework, aqui da tela, do análise de risco. Então eu começo aqui pela primeira parte, que é o estabelecimento do contexto. Eu informo para quem está me seguindo aqui no Instagram que eu estou falando pelo Google Meet. No primeiro post que eu coloquei chamando para essa aula, eu coloquei o link lá do Google. Então quem tiver interesse, porque eu estou com os slides aqui apresentando, à medida que eu estou falando aqui, eu estou apresentando os slides e é interessante acompanhar.
Então eu estou aqui no primeiro, depois que eu falei do framework completo, eu estou falando aqui sobre o primeiro passo da análise de risco, que é você estabelecer o contexto. Aí ele começa aqui com contexto interno, contexto externo, pessoas-chave, recursos externos, processos de trabalho mais importantes, relevâncias dos resultados, atividades que mais agregam valor, relevância dos resultados entregas para a sociedade, setores ou entidades parceiras, recursos tecnológicos necessários. Essa parte você vai entender, você precisa, é importante para você entender o contexto, tudo que está acontecendo, tudo que você tem em mãos ali para começar o trabalho. O contexto é muito importante, porque uma coisa é você falar sobre suas ações que aconteceram na pandemia, que foi, né, logo quando pegou você de surpresa, muita gente não sabia o que fazer, e aí você age, pode errar, entendeu? Você pode acertar, e você tem que entender que momento da minha vida eu tô tomando aquela decisão. Então, esse contexto é preciso ficar gravado, porque a gente esquece, né? Então, na hora que a gente vai nos avaliar, né? A gente vai se autoavaliar, ou alguém vai avaliar a gente, esquece dos contextos, né? Não vai, mas aquela situação era daquela forma. Não tinha tudo isso aqui. Então você coloca esse contexto. Qual era o recurso que eu tinha? Eu tinha computador, internet, então eu anotei aqui. Também o que eu percebo é que à medida que a gente vai fazendo por esse processo, eu estou enxergando esse processo como se fosse um funil, onde a gente está aqui no topo. À medida que a gente vai colocando isso no papel, a tendência é a gente a gente começar a raciocinar melhor e no final ser objetivo, tomar aquela decisão com mais consciência. Eu coloquei aqui principais resultados, né, que eu espero, né, concluir o mestrado com êxito, preparar-me para dar aulas, né, na faculdade, no curso, né, o que eu coloquei ali em cima eu coloquei aqui nessa parte do contexto, elaborar, definir uma metodologia de análise de risco a ser empregada, né, que vai servir para condomínios, empresas, escolas. Vou poder trabalhar como consultor também com a renda extra. Vou fazer isso também no setor, né, no setor onde eu trabalho atualmente. Escrever e publicar o livro de análise de risco com a Universidade de Possibilidades. Preparar-se para dar consultorias em segurança, fazer análise de risco. Capacitar-se em liderança, gestão do tempo, produtividade, inteligência emocional, planejamento, gestão de projetos. Então, tudo isso eu estou utilizando nesse momento de afastamento para me preparar. Também na parte física, eu coloquei aqui meu jiu-jitsu, ciclismo, na corrida, musculação, natação no mar, desenvolver minha cultura com os saques que eu faço, ouvindo LPs, as minhas leituras, fluência no inglês, trabalhar a rede social profissional, YouTube, Instagram, com blog, LinkedIn, ser um pesquisador da área de gestão e segurança privada, publicando artigos científicos, preparar para assumir cargos de comando, desenvolvimento de uma metodologia de trabalho, conhecimento de ferramentas de administração, a convivência com a minha família e cuidar da minha saúde fazendo check-ups médicos. Aí eu coloquei aqui principais stakeholders, minha esposa e filhas, meu chefe e demais superiores, meus colegas de trabalho, meus pais, professores do curso de mestrado, meu orientador do mestrado, pessoas chaves, aí vem recursos externos, processo de trabalho mais importante. Aí eu coloquei aqui como processo de desenvolvimento do projeto de pesquisa até chegar à dissertação. Processo de escrita de artigos é um processo, né? Tem toda uma atividade dentro dessa grande atividade de escrever o artigo, né? Desde o momento que você tem que se concentrar para sentar aqui e pensar do material que você vai pegar para fazer as pesquisas. Então, tem toda uma atividade dentro desse processo. Processo de planejamento de postagem das redes sociais, gestão de tempo de produtividade, para incluir também momentos de capacitação. Essa gestão do tempo da produtividade é muito importante para incluir também os momentos de capacitação, de preparação para dar aulas, por exemplo, e as rotinas também para praticar atividades físicas, para dormir, acordar de forma adequada, desenvolver metodologia profissional, planejamento e estratégia para a colocação no mercado. Eu venho aqui, relevância dos resultados e entregas para a instituição. Profissional altamente... O que é que a instituição vai receber? Um profissional altamente capacitado,
pronto para entregar resultados satisfatórios, tanto para a instituição pública, quanto para os meus trabalhos de consultoria que eu for desenvolver. Atividades que mais agregam valor: escrever e pesquisar a dissertação, desenvolvendo artigos ao mesmo tempo que produz temas para as redes sociais. Então, ao tempo que eu estou fazendo aqui minha pesquisa, já gera tema aqui que eu coloco aqui na rede social. Desenvolvendo uma metodologia de trabalho de administrador e uma metodologia para consultoria de segurança. Relevância dos resultados: qualidade dos detalhes e da minúcia. Recursos tecnológicos necessários: computador, internet, ambiente agradável em que se possa concentrar-se e obter foco. Setores ou entidades parceiras: eu coloquei o setor de segurança do local onde eu trabalho. O chefe de gabinete também seria uma pessoa que eu vou buscar apoio. Aí vem, você viu, eu acabei de passar pela primeira fase da análise de risco, que é você fazer o contexto. Como eu falei, é muito importante você fazer esse contexto. Você até analisar, você pode, isso aqui, como eu falei, depende da complexidade da análise de risco. Você poderia botar aqui também o momento da economia do país, dependendo do que você está analisando, fazendo análise de risco, você poderia colocar também aqui o momento que o país está vivendo, qual é, né, do seu trabalho, o que é que está acontecendo lá, você vai contextualizar. Passado essa parte de contextualização, nós vamos para a parte de objeto da gestão de risco. Você vai entender o que é que você vai analisar. Então, como eu disse, é um funil, vai afunilando, você vai ficando cada vez mais objetivo. Você foi daquele monte, daquele assunto geral, do contexto geral, e vai afunilando. Estamos aqui na parte da definição do objeto. Como eu falei, você pode analisar o risco, desde se você quiser casar ou comprar uma bicicleta, você pode analisar também. Então, aqui o que é que eu estou analisando? Qual é o objeto aqui? O processo de desenvolvimento do projeto de pesquisa, a dissertação. Esse é um dos objetos. Descrição do objeto, pré-projeto e dissertação. Aí vem principais resultados objetivos associados ao objeto. Ser aprovado pela banca do mestrado. Recursos necessários: tempo, orientação adequada, cronograma cumprido, internet, energia elétrica, computador em bom funcionamento. De vez em quando aqui meu computador dá problema. Logo do início aqui da transmissão, eu tive problema para colocar. Então, isso faz você perder tempo, né? O dia ele passa rápido. Quando a gente vê, já passou. Então, se você não tiver um domínio de todos esses recursos, você vai ter muita dificuldade. Aí eu venho aqui com um segundo objeto: processo de escrita de artigos. A descrição do objeto: o artigo escrito numa plataforma aqui tecnológica que eu utilizo para facilitar meu processo de escrita. E aí vem principais resultados objetivos associados ao objeto: a aprovação das revistas científicas. E aí ele pede um recurso, que é tempo, orientação adequada, a mesma coisa lá do que eu falei anteriormente. Um terceiro objeto: processo de planejamento de postagens em redes sociais. Publicação de posts e vídeos em diversos formatos. Constância e relevância oferida pelo número de salvamentos, seguidores, compartilhamentos e likes. E aí, qual é o recurso necessário? Eu teria que ter uma otimização do tempo alocado. É importante vocês associarem isso que eu estou fazendo na minha vida com qualquer outro serviço que você está fazendo aí na empresa. Aí, se você vai analisar o risco da empresa, você vai. Qual é o objeto? É no setor do trabalho que você vai fazer? Ou então é análise de risco do risco mesmo de segurança. Também pode ser feito, que é o processo que vai me levar no final da dissertação a analisar os riscos de segurança do campus universitário que eu estou estudando. E aí vem um outro objeto: gestão do tempo e da produtividade. Eu identifiquei aqui que é a utilização consciente do tempo, atender todos os meus objetivos, domínio de técnicas de gestão do tempo, eliminação de procrastinação e desperdício de tempo. Ele vem aqui outras análises: capacitações, preparação para dar aula, rotinas saudáveis e de apoio. Isso tudo vai ser objeto da minha análise. Realização das atividades físicas, os horários de dormir e acordar, o tempo de sono, que tem que ser de 8 horas. Desenvolver uma metodologia profissional, tempo destinado para pensar melhorias e padrões, né? O tempo que eu tenho que parar aqui e ver como eu posso melhorar o meu trabalho como administrador. Isso vai trazer uma valorização profissional e requer um tempo e dedicação.
planejamento e estratégia para colocação no mercado, articulações para me colocar no mercado, valorização profissional e renda e desenvolver estratégias. Aí eu venho para a terceira parte, né? São quantas partes aqui? Eu vou aqui em cima. São 5 partes. Sem contar a parte de comunicação que está sempre acontecendo e a parte de monitoramento e melhoria contínua. Então vamos aqui para a terceira parte. A terceira parte é a parte da identificação dos riscos. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Na parte de identificação dos riscos, é importante falar com as pessoas que entendem do risco. Essa é a hora que você vai descrever aqui quais são os riscos. Eu coloquei lá no início o objeto, o que é que eu vou verificar. Eu falei ali vou olhar minhas rotinas, vou olhar minhas capacitações, como está acontecendo, meu preparo para dar aula, meu processo de planejamento até das postagens de redes sociais, meu processo de escrita dos artigos, meu processo de escrita da dissertação. Olha que é muita coisa, então tem um risco aí que eu estou analisando. Então eu vou agora entender esse risco e a pessoa que pode... A melhor pessoa é aquela pessoa que trabalha ali no chão da fábrica. Quando a gente está na faculdade, a gente ouve muito aquele exemplo lá da pasta, né? Que um funcionário do chão de fábrica deu a ideia, lá do tubo da pasta de dental. E eu sei que eles foram fazendo essa melhoria contínua. Hoje a pasta ela até ajuda você a gastar mais, né? Porque se a gente for, não sei se vocês já ouviram falar sobre essa história, se a gente for ver a indicação do dentista, e a minha esposa é até dentista também, ela é indicado você colocar um pingo. Quando eu comecei a namorar com ela e ela estudava odontologia, ela conversava sobre isso e ela dizia, é um pingo de pasta. E você vê que o tubo, como ele é feito, né? Ele propicia você gastar mais pasta. Na propaganda é feito você colocando mais pasta de dente. E aí você vai vender mais pastas de dente, né? Porque é a questão do capitalismo. E então você tem que entender bem os riscos e você tem que procurar as pessoas que entendem os riscos, são as pessoas que estão ali dando com o dia a dia. E quando você está fazendo análise de risco, aí eu falo agora até nessa questão da análise de risco de segurança, pode ter uma tendência de você, como vai fazer análise de risco, você se achar o bambambam e você querer fazer análise de risco, dizer que quais são... Não, procura um oficial da polícia, procura o gerente de segurança, o coordenador de segurança, supervisor, procura o vigilante para saber quais são os riscos que acontecem naquele lugar. Mesmo que você tenha toda essa experiência fazendo análise de risco, mas você procura aquelas pessoas que trabalham no local para entender o risco. Isso vai ser mais sábio. Então, pronto. Então, nessa parte é importante você ouvir essas pessoas para identificar. Aí a gente faz uma sessão de brainstorming, que aqui a gente está vendo aqui um brainwriting, que é em vez de ser brainstorming, ter fechado de ideias, né? Você tem aqui, você faz um brainstorming, mas você junta aqui com brainwriting, que é escrever. Hoje com a tecnologia, até se você fizer uma reunião à distância, as pessoas conseguem escrever lá ao mesmo tempo num documento. Então você faz um brainwriting, que é colocar os riscos no papel ali com as pessoas que entendem do risco na empresa. Eu coloquei aqui os riscos, eu fiz aqui uns clusters que são aglomerados de ideias, né? Então, um cluster aqui, mais usuais para uma análise de risco vai ser pessoas, deixa eu anotar aqui para facilitar, pessoas, processos, tecnologias, infraestrutura e ambiente externo. Na segurança a gente utiliza muito como um cluster a segurança física e segurança eletrônica. Quem está vendo aqui, no
no slide aqui, no documento, vai ver aqui, ó, pessoas, capacitação das pessoas, como é que tá, processos, infraestrutura, tecnologia, como é que tá, fator externo, como é que tá. Então a gente vai colocar tudo aqui embaixo desses clusters, que eu chamo de clusters. Eu coloquei de pessoas, eu botei a parte de capacitação para o agir profissional. Então eu coloquei aqui, comunicar-se de forma clara e assertiva, é um objetivo de trabalhar isso aí. É a liderança, o engajamento, a delegação, negociação, conduzir planejamentos estratégicos, o marketing, entender de marketing, conhecimentos de técnicas de segurança. E aí eu vou fazendo essa pontuação de probabilidade, impacto, vai gerar o nível. Aí eu botei aqui umas observações, botei aqui, por exemplo, comunicar-se de forma clara e assertiva é essencial. Liderar é essencial. Negociação são as armas, eu chamei de, seria uma arma que eu teria. Conduzir planejamento estratégico é o foco do negócio, é eu entender de planejamento estratégico. Conhecimento de técnicas de segurança é o que vai dizer se eu vou ter sucesso ou fracasso, conhecer técnicas de segurança. Você vê aqui que o marketing eu coloquei na hora da análise e ele ficou como amarelo. São as cores aqui que eu estou utilizando aqui, vermelho, que é o mais importante. Que você tem que ter atenção nesse vermelho. O amarelo, você tem que ter uma atenção, mas é uma atenção, ele não está em perigo, né? Não está em perigo, você não tem aquele impacto muito grande, né? Dá para você ainda priorizar ele para depois do vermelho. E tem o verde aqui que ele está tranquilo, mas você decide aí se vai monitorar ou não. Eu coloquei aqui na minha análise pessoal o carisma e conhecimentos gerais, que eu não coloquei como tão importante para mim no momento. Aí vem aqui oratória, argumentação, gerir as emoções. Vem um outro cluster aqui, um outro subcluster, capacitação para dar aulas, didática, tecnologia é uma coisa que eu vou trabalhar. Processo de desenvolvimento do projeto de pesquisa, o da escrita de artigos, processo de planejamento de posts em redes sociais. Eu coloquei aqui como que ele não é prioritário. E aí o que é que vai acontecer? Ele pode atrasar a minha entrada no mercado, tranquilo, mas aí eu estou sabendo que ele, no momento, o mais importante é a minha dissertação e o artigo. Então eu vou me dedicar maior tempo a ele. Isso pode implicar, né? Você vê que eu não estou trabalhando tanto a minha rede social, estou fazendo questão de ter poucas pessoas, trabalhar e me desenvolvendo, dando aula, trocando informações com as pessoas que estão comigo, compartilhando comigo aí essa jornada. Esse não é um momento, vai chegar um momento, mas não é o meu foco agora. Então, se eu puder fazer o trabalho em paralelo, como eu estou fazendo agora, tranquilo, né? E aí solidificando, porque quando você ensina, você faz como eu estou fazendo agora, você fixa na sua cabeça. Isso na hora quando eu estiver na banca, esse trabalho que eu estou apresentando agora, isso aqui já vai ficar mais tranquilo para mim na hora de uma apresentação para uma banca de mestrado. E aí vem gestão do tempo, rotinas, desenvolvimento de metodologia profissional, planejamento e estratégia para colocação no mercado. Também botei, esse aqui, o último, eu não coloquei como prioritário. E aí está em amarelo. Vem infraestrutura, eu não coloquei nada aqui. Tecnologia, eu coloquei aplicativos de suporte. Pronto, então eu defini aqui os riscos. Fiz a pontuação da probabilidade e da importância. E aí era uma coisa que eu queria falar, que o momento dessa análise, a análise é uma análise subjetiva. Ela depende da experiência do analista. E aí existe um perfil de um bom analista. Eu pensaria questionador, pessimista. Não tenho aqui um perfil, mas eu tenho essa questão. Eu sou mais ponderado. Então, o que é que vai ter uma grande influência nos indivíduos? Existem indivíduos que são mais propensos a riscos e outros a não. Eu posso citar aqui um exemplo de você entender que você não vê, você
o seu risco você entrar numa cápsula, num submarino, né, submersível, que não foi tão bem projetado, né? Você analisa aquele risco que é pouco, então você mesmo se coloca no risco e vai, e submerge ali, vai até o Titanic. Então, isso tem gente, isso quando um empresário, né? Esses caras que fazem grandes riscos, né? Você vê aquele do Elon Musk, né? Elon Musk, eles são indivíduos que são propensos, ele tem um risco menor, tem uma visão do risco, ele não, ele arrisca mais. Então é importante, na hora da análise de risco, que os riscos reflitam a organização, porque imagina um shopping. Ah, é arriscado você ficar com a porta aberta, então vamos botar agora um rigoroso sistema de identificação das pessoas que vão entrar dentro do shopping. Você vai perder dinheiro, o dono do shopping. Você, como analista de risco, vai perder seu emprego. Ele não vai querer nem que você passe na porta. Então a gente tem que ver que a organização ela tem que refletir aquele risco. Mas não é porque tem risco que você vai deixar jogado, não. O analista de risco, por isso que é importante você também ter indivíduos, analistas que estejam até paralelos, assim, se for um consultor legal, se for de dentro, ele tem que ter ele tem que ter uma autonomia grande, ele tem que ter esse perfil forte de questionamento, né, de ponderar. Porque ele vai ser o cara que vai fazer as ponderações. Quando o cara estiver lá construindo o submarino e for vender passagens para as pessoas fazerem turismo, né? Ele vai dizer, opa, peraí, não, aí vai fazer o documento de risco, ó, de acordo com esse processo de risco, não pode você vender passagem porque está colocando em perigo a vida das pessoas. Você vai fazer esse documento legal. E aí, quando acontecer uma questão dessa, esse documento vai ser extremamente importante. Por isso que eu disse logo no início aqui da nossa conversa que vocês fossem olhar lá a CPI que houve da barragem. A primeira coisa que eles vão é olhar documentos e o documento da análise de risco é extremamente importante de ser analisado. Quem fará os questionamentos? Mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Até porque quando você faz essa análise de risco, você dá aos gestores a oportunidade dele, se acontecer isso, o que é que eu vou fazer? Então, aí ele vai correr atrás de solucionar, de ter plano A, plano B, plano C, plano D. Então, por isso que é importante. Nesse momento de análise, como eu falei que é subjetiva, é importante que você seguir uma metodologia. Por quê? Porque essa metodologia vai trazer uma questão quantitativa. Quanto mais você trouxer a sua análise subjetiva para números, melhor. Até porque você vai conseguir embasar melhor. Já que ela é uma característica forte de subjetividade, ou seja, da experiência do analista, que não é ruim, é importantíssimo. Porque já pensou se não tivesse essa experiência do analista, a gente fosse lá no computador e o computador dissesse, o risco para tal, já trazer o risco personalizado. É um shopping, é uma escola. Não pode. Então, o analista tem esse olhar. É importante a análise do analista, a questão da experiência dele. Mas, quando ele coloca em números isso, fica muito melhor explicado, fica um processo racional. Aí eu venho para a questão da complexidade. Deixa eu passar os tópicos aqui importantes que eu tenho que falar. Essa questão da você fazer uma análise complexa ou simples. O que eu falei do TCU, ele procurou fazer uma metodologia mais simples, mais fácil, porque logo no início eu lembro que quando eu entrei no governo federal, em 2013, e eu fui logo trabalhar com segurança. Eu pedi para trabalhar com segurança. Então, eu criei lá, com a ajuda dos meus superiores, o setor de segurança. Então, uma pessoa até me disse, olha, o cara mais... cara que dá segurança é o brasiliano. Então, eu comecei a estudar o brasiliano e aí vi que os órgãos, eles ainda estavam ali patinando sobre essa análise de risco.
eu tentei implantar até o software, mas nem eu mesmo consegui até hoje implantar aquele software muito complexo. Por isso que eu estou passando esse tempo de licença, de afastado, para estudar essa metodologia, porque quando você vai pegar um objeto, um local complexo, você vai ter que ser complexo com ele. Você não vai vir com medidas simplistas, não vai vir com análise de risco simples para um problema complexo. Como eu falei, tem várias análises de risco. Estou trazendo aqui uma prática que serve para o dia a dia do servidor, serve para o dia a dia de uma empresa também. Então essa é a complexidade e simplicidade. Como é que ela vai ser vista? Pela quantidade de matrizes. Quando você tem uma mais complexa, você vai trazer uma análise de SWOT no processo, você vai ter cruzamentos de impacto. Ah, se eu tenho um risco de briga no estádio de futebol e eu tenho um risco e eu tenho uma festa e eu junto os dois, o que é que pode dar? Uma festa com o risco de você ter briga, agressão física. O que é que vai dar? Se eu tenho um risco X com um risco W, quando se juntam. Por quê? Porque quando você faz essa análise mais complexa, você consegue passar para o gestor, olha, não deixa isso acontecer, porque se isso não coloca fogo perto da gasolina, porque se o risco é X com o risco Y, vai explodir. Então é isso. Então é mais complexo. Quando você está no seu dia a dia ali, você pode utilizar uma matriz 2x2, 3x3, 5x5, como essa que eu estou trabalhando aqui, que é uma matriz que dá para você trabalhar em planejamento estratégico. Existe umas mais simples também. E aí, como é que você... Gente, vamos passar agora para o quarto. O quarto processo. Eu coloco aqui escalas de probabilidade, impacto, na hora de que você vai. Uma coisa que eu fiz aqui, personalizei aqui, é colocar pergunta-chave. Pergunta-chave, que seria gerir bem o tempo, buscar ser produtivo, eliminar desperdício de tempo, distribuir bem as atividades, entender o que cada etapa atividade significa e priorizar. Isso foi uma pergunta-chave que eu fiz uma personalização aqui nesse processo para entender, foquei cada vez mais. Aí tem umas escalas de probabilidade que já é colocada. Como foi feita essa matriz? Essa matriz, o cálculo, ele não tem nenhuma fórmula matemática, apenas são quadros que são formados, que foi feito um estudo para se formar essa matriz, onde você tem riscos desde baixo e até o nível vermelho, onde o gestor tem que tomar a providência rápido. Né? Ele está no verde, liga o sinal amarelo, chegou no vermelho, não tem como. Na verdade, você já deveria ter tomado providências antes. E está sempre monitorando esses riscos. Então, você na hora de tratar esses riscos, eu chego aqui, você tem várias outras metodologias. Eu pensava que ele ia tratar aqui Ishikawa, mas ele trouxe a Bontai, que é a metodologia de borboleta. Porque ele faz assim, o que é que eu tenho que fazer uma mitigação preventiva? O que é que eu tenho que evitar antes, tomar atitudes antes? Para que causa? Pronto, tomei atitude para aquela causa que eu já identifiquei que pode ocasionar o risco. Por exemplo, o que eu identifiquei aqui dos meus riscos um risco que eu tenho é gerir o tempo e a minha produtividade. Então, quais são as causas que podem dar problema nisso aí? Não planejar a atividade da próxima semana às quintas, não parar de 15 a 30 minutos diariamente para planejar o dia do dia seguinte, não definir corretamente o que deve ser feito, na maioria das vezes, não sabe nem o que deve ser feito, não saber estimar adequadamente o tempo de duração de uma atividade, muitas vezes excedendo-se da atividade em detrimento de outras, imensa dificuldade em trabalhar cronogramas e refazê-los ou revisá-los quando precisa, e aí vai. Então, quais são as ações que eu já sei disso, então o que é que eu vou tomar de atitude? Deixa no papel. Aí, em seguida, você vai... se não resolver as consequências, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer a partir daquilo? E aí você, mais aqui na asa da borboleta, você vai fazer uma mitigação atenuante. Você vai dizer se vai aceitar, se vai mitigar, se vai se transferir. Né? No caso, quando é a empresa
na hora de decidir se ela vai contratar um serviço de segurança, vigilância, ela faz essa análise, ela vai ver que vai perder tempo ali contratando pessoas, tratando disso aí. Então ela contrata uma empresa de segurança para transferir o risco para a empresa de segurança. Mas muitas vezes ela precisa de um seguro também. Então é nesse processo que você vai chegar para o diretor, o presidente da empresa, você vai dizer, olha, senhor presidente, com base nessa minha análise, precisa fazer isso e aquilo outro. E não dizer de boca, chegar por lá, perder o tempo do presidente, perder o tempo do diretor, do gerente, com blá blá blá. Não, ó, eu fiz aqui uma análise, tá aqui, ele vai olhar, uma análise, todo um processo, uma metodologia científica em cima disso. Se ele não tomar atitude e a barragem romper, o documento está assinado. É só procurar o CPF. Então tem essa questão, né? E aí você vem, aí vou acelerando aqui, você chega na tabela de análise e avaliação do risco, que é a última aqui, onde você vai dizer quem é o setor, quem é a pessoa responsável por fazer aquele cuidado daquele risco, qual vai ser o controle. É a tabela de controle, tabela de análise e controle dos riscos. Aqui simulamos o nível do risco, também vai ser simulado. Se eu tomar atitude, o risco ele vai diminuir. Quanto? Vai diminuir quanto? Vai estar em amarelo? Eu fiz aqui meus riscos ficaram em amarelo. Eu vou ter que ter atenção a ele, mas ele já não ficou no vermelho. Quais são esses controles? Quais são esses controles? Quais são as providências, né? O controle, na prática, eu posso colocar uma câmera, eu posso colocar um vigilante, eu posso colocar uma porta giratória. Esses são os controles. Essas são as providências. Com base no risco. Eu não vou colocar um sensor de presença numa sala onde não tem ninguém na sala de aula. Mas eu posso, num trabalho, dizer que aquela sala pode ter um risco de grave, né? Eu posso dizer o risco que tem ali e eu explicar, olha, eu vou botar esse controle porque tem esse risco. E esse risco é alto. E aí, no final, fechando aqui a análise, eu estabeleci aqui umas atividades já para fazer, com base nisso aí, e eu vou fazer o impacto da ação de controle. No final da minha análise aqui, eu decidi por contratar um plano pago de alguma boa ferramenta de produtividade que tenha cronograma. E aí eu fiz, o que é que eu vou fazer na hora desse impacto? Eu vou verificar quanto eu tenho de rendimento, quanto vale aquela ferramenta, em porcentagem, em percentagem, e quanto eu vou ter de ganho e quanto vai ficar depois essa percentagem que eu pago, para ver se vale a pena diante de tudo que eu coloquei aqui, das ações, dos resultados que eu espero. Esse é o impacto que eu vou dizer para o presidente, olha, diante disso aqui, vale a pena fazer isso aqui. Essa é a análise de risco e o impacto da ação que eu trouxe. E aí um gestor, ele vai... meu amigo, você é outro nível. Você chegar, olha, fiz aqui 2 análises, senhor presidente, senhor gerente, tá aqui. Isso aqui dá um trabalho, você analisar, você já analisou, e quanto mais você tiver competência, ele olhar para você, ele vai facilitar muito a decisão dele. Concorda? Eu coloquei um concorda aí, concordo. Tá fazendo sentido para vocês? Fez sentido? Diz aí. Raoni, Gustavo, Pereira, Fernanda. E aí, fez sentido para vocês? É isso a análise de risco. Eu quis mostrar aqui uma análise de risco na prática. Como você deveria fazer essa análise de risco. Eu tô pensando aqui em colocar, talvez eu deixe até por uma semana esses vídeos aqui, esse vídeo no YouTube, depois eu vou ver como é que faço para colocar lá. Vou deixar ele lá durante uma semana. Eu posso também, quem tiver interesse, mandar um e-mail para mim solicitando a análise, tudo que eu fiz aqui,
né? Eu vou colocar em branco, claro, porque são questões pessoais aqui minhas, eu não vou entregar isso aqui. Mas eu vou colocar ela em branco, para quem tiver interesse, eu mando para vocês um modelo, esse exato modelo que eu apresentei aqui nessa aula de hoje. Tá certo, pessoal? Eu agradeço o pessoal que ficou aí me acompanhando. Eu vou estar sempre como eu disse aqui na análise de risco, me programando para passar esse conhecimento para vocês da área de gestão de segurança. Tá certo? Agradeço aí essa companhia que vocês fizeram aí, tá certo? Eu vou ver para colocar lá no YouTube. Se tiverem perguntas, façam, tá certo? E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado aí, tá certo? Até a próxima.